Olá, meus queridos oitavo ano, tudo bem? Então, vamos aqui para mais uma videoaula, uma web aula, né, de matemática, certo? Então, só lembrar, né, para vocês, dando uma recapituladazinha aí na atividade anterior, né, foi visto uma atividade com conteúdo de porcentagem, não é? E na sequência, temos aqui um tópicozinho de juros simples, tá certo? Juros simples. Só lembrando que hoje, 1h30, né? 1h30 da tarde, teremos aí a nossa aula de correção, né? Da atividade sobre porcentagem. E aí, dando continuidade às nossas atividades, temos aqui juros simples, tá certo? Juros simples. Pessoal, é o seguinte, em relação a esse tópico de juros simples, eu tenho certeza que isso é uma palavra composta, que não é estranho para vocês, né? É bem verdade que vocês, na essência mesmo de saber o que é, como é que funciona, talvez vocês não saberão, né? Mas tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nessa palavrinha composta aí, juros simples. O que é juros simples, né? Beleza. Como vocês podem perceber aí no livro de vocês, né? Está dando sequência. Isso aqui é na página 23, né? Aqui a gente tem uma certa análisezinha, né? Umas figurinhas. Aí diz assim, ó. O cara da loja, ó. Esta TV é o último lançamento, vale R$ 1.200. Como posso pagar? O cliente, né? Você paga 50% de entrada e o restante em 3 vezes sem juro. Observe que já foi usada a palavra juro aí, né? 50% é a metade, né? Metade de 1.200 é R$ 600, o cliente dizendo, né? Aí fica faltando a outra metade de 600. Em 3 vezes sem juros. Divido 600 por 3, 200. Isso mesmo. Aí, e se eu pagar 30% de entrada e o restante em 10 vezes, posso? Aí o dono da loja. Nesse caso, 30% de 1.200 são 360. Falta pagar 840. Mas no caso de dividir o restante em 10 vezes, há um juro de 5% em cada parcela. Então, em vez de 84, eu vou pagar 88,20 por mês, certo? Então, beleza. Se você analisar nessa situação, o que acontece, né? O cara vai lá na loja, né? Aí ele dá uma condição, ó, no caso aqui da TV custa 1.200, né? Dá 600 e parcela os outros 600 em 3 vezes, né? Mas se o cliente quiser dar uma entrada que não seja R$ 600, seja outro valor, e dividir em 10 vezes, você vê que já vai ter um juro, né? Mas vamos ver o que é esse juro mesmo agora, aqui mais embaixo no exemplo. Então, vou descer aqui. Depois vocês podem fazer a leitura no livro de vocês, né? Como vocês podem perceber, vamos aqui, ó. Vou passar logo bem aqui. Eu vou logo falar bem aqui esse conceitozinho para vocês. Observem aqui, ó. Observe o seguinte, ó. Toda compensação que se paga ou que se recebe pela quantia de dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de juro, certo? Dá um exemplo aqui para vocês. No caso, digamos, eu vou usar um exemplo aqui da loja, né? Vocês vão em uma loja aí de Pedro II, por exemplo, não é qualquer loja. Aí você vai fazer a compra vamos supor aqui, de uma geladeira, né? Essa geladeira, aí tem lá o anunciante, ó. Geladeira à vista, ela custará R$ 2.000, né? E se você for comprar a prestação, você irá pagar um juro de 2%. Só um exemplo, você vai pagar um juro de 2% em, digamos assim, em 5 vezes, por exemplo. 5 vezes. Aí o que acontece? O que é o juro? O juro, galera, é aquele dinheiro que é pago, né? Pelo tempo que a pessoa teve com aquele dinheiro, entendeu?
Vocês sabem que os bancos hoje eles trabalham muito com questão de empréstimo, né? Aí às vezes talvez até a família de vocês já fizeram algum empréstimo e tal, e aí tem lá propaganda, não, você vai pagar simplesmente só 1% ao ano, né? Então é bom 1% ao ano. Então quer dizer que ao passar um ano, você vai ter que pagar aquela quantia que foi firmada nas parcelas, mais 1% de todo o valor que você pediu emprestado. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vou pedir emprestado, digamos assim, R$ 2.000, eu vou pedir emprestado ao banco R$ 2.000. Só que o banco, ele me cobra, né? Para mim pagar para ele uma quantia de 2%, né? 2% de juros. Então, quando chegar no final desse empréstimo, quando eu for pagar a última parcela, não é? Aí eu não vou pagar R$ 2.000, eu vou pagar mais de 2.000 um pouco. Eu vou pagar R$ 2.000 e mais 2% de 2.000, entenderam? Por exemplo, se eu vou pagar, fazer esse empréstimo de R$ 2.000 e pagar durante 2 anos, por exemplo, né? Então, ao invés de eu pagar R$ 2.000, eu vou pagar o quê? Quanto é 2% de 2.000? Se você for calcular quanto é que dá. Cada 100 você tira R$ 2. Então, de R$ 1.000 eu vou ter quanto? Eu vou ter quanto de R$ 1.000? Eu vou ter R$ 20. Então, R$ 20 de 1.000 com R$ 20 do outro 1.000, porque no caso é 2, eu vou ter que pagar R$ 40 de juros. Ou seja, ao invés de eu pagar R$ 2.000, eu vou pagar 2.040, tá certo? Aí, esse 2040, aí tem um nomezinho que a gente pode dar para ele. Esse 2040 é chamado de montante. Professor, o que é o montante? O montante é o dinheiro que você pediu emprestado, mais o juro que você pagou. Então, a soma do dinheiro emprestado mais o juro que você pagou é chamado de montante. Tá certo? E o que você pediu emprestado é chamado de capital. E a taxa de juros em porcentagem, né? Só lembrando, taxa de juros é em porcentagem. Quantos por cento ao ano? 1%, 2%, entendeu? Então é mais ou menos pelo aí. Então vamos analisar um exemplozinho aqui para vocês entenderem mais legal, tá bom? Então diz assim, ó, Regina vai a um banco, né? E faz um empréstimo de R$ 12.000 por 3 meses. Faz um empréstimo de R$ 12.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual é a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que a Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Ora, é aquilo que eu falei. Então vamos lá, vamos analisar os dados, né? Uma coisa que eu falo aqui para vocês, toda vez que vocês forem resolver uma questão de matemática, lembre-se que você tem que usar todos os dados que a questão fornece. Tá certo? Então aqui não é diferente. Então vamos lá. Então ela fez um empréstimo de quanto? De R$ 12.000 por 3 meses. Então, em 3 meses ela vai ter que pagar esses R$ 12.000 com uma taxa de juros simples de 2,7 ao mês, não é? Aí aqui, ó, vamos analisar aqui o seguinte, aí diz assim, ó, qual é a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo. Vamos indicar por X a quantia que ela deverá pagar de juro e teremos. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Então, ela pediu emprestado esses R$ 12.000 e terá que pagar em 3 meses, tá certo? Só que em cima disso, tem que pagar também uma quantia de 2,7% de juros. Então, o que a gente vai fazer? Calcula quanto é 2,7% de juros de 12.000, né? Por isso que o conteúdo anterior de vocês foi porcentagem, né? Porque vocês irão precisar calcular aqui. Então, pega lá 2,7% do total que foi pedido emprestado, no caso 12.000, né? Aí vai dar quanto? Então, 2,7 você pode transformar aqui na representação decimal, né? Que é só você pegar o que? Pega o 2,7 divide por 100, né? Você vai encontrar quanto? 0,027 vezes 12 vezes 3. Então, quando você faz a multiplicação, você vai encontrar quanto? 972. Professor, o que é esse 972? 972 é o juro,
tá certo? Então, esse valor é o que você vai pagar a mais do que você pediu emprestado, tá certo? Então, o que que foi feito aqui? Foi simplesmente calculado, foi saber, né, quanto é 2,712 mil, né? Aí você vai ter o valorzinho. Aí quando você multiplica, por que eu tenho que multiplicar por 3? Porque é a quantidade de meses. Esses 12 mil terá que ser pago em 3 meses. Então, quando você faz essa multiplicação de tudo, você vai encontrar 972. Quem é 972 é o juro, é o que eu vou pagar a mais do que eu pedi emprestado. Aí, ó, ao todo, ela deverá pagar ao banco uma quantia de, olha aqui, ó, 12 mil mais 972, porque 12 mil é o principal, né, que chama de principal, que é o capital que foi pedido emprestado, mais 972, então totalizando 12.972 reais, ou seja, ela vai pagar de juro quanto? 972, tá certo? Lembrando que juro é aquele valor que você paga, né, por você ficar em um determinado tempo com dinheiro de uma empresa ou de alguém, tá certo? Mais um exemplozinho aqui, ó. Uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano rendeu R$ 1.800 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Então, observem aqui, ó. Vamos inicialmente determinar quanto a aplicação rendeu de juro por ano. Então, se durante 2 anos eu tive um rendimento de juro, né, no total de 1.800, foi durante 2 anos, então, para me saber quanto que isso me rendeu em um ano, basta que eu divido por 2. Né? Se em 2 anos foi 1.800, então quando eu divido por 2, eu tenho um valor, não é, referente a um ano. Então, 1.800 dividido para 2 vai dar R$ 900. Então, a cada ano, durante o dor, né, eu tive um rendimento de juros de R$ 900, certo? Aí, ó, representando a quantia aplicada por X, podemos escrever. Presta atenção aqui. Então, eu quero saber quanto que eu apliquei, não é? Quanto que foi aplicado para mim ter um rendimento de R$ 1.800 a uma taxa de 12% ao ano. Então, eu vou ter que calcular 12% do capital que eu quero descobrir, só que eu conheço o capital, claro que eu não conheço, então eu vou ter que calcular, né? Então, se eu não conheço, você batiza ele com uma letra, né? Aqui foi batizado com X, né? Você pode colocar um A, um B, um C, qualquer letra, certo? Então, 12% de um capital que eu quero saber me rendeu quanto? R$ 900 ao ano. Então, a armaçãozinha é essa. 12% é o mesmo que 0,12, né? Quando você divide por 100, vezes x igual a 900. Então, como o 0,12 está multiplicando x, então deixa o x sozinho, então está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 900 dividido por 0,12, que vai dar igual a quem? 7.500. 7.500 foi a quantidade que eu apliquei para mim ter um rendimento de R$ 1.800 a uma taxa de 12%, R$ 1.800 durante 2 anos, ou então simplesmente R$ 900 durante um ano, tá certo? Então, faça dessa forma, é mais ou menos da maneira que eu expliquei para vocês responder as questões, não tem segredo, viu? E aí, com essa explanação, dá para vocês calcularem direitinho, tá certo? Então, até a próxima e aguardo vocês na aula Tira Dúvidas.